Olá, pessoal do colégio, tudo bem com vocês? Do CEPI Silvio de Mello. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, nessa oportunidade, eu quero trabalhar com vocês aí o capítulo 4 do nosso livro aí da terceira série de Física, porque nesse conteúdo, ele trabalha sobre o potencial elétrico e nas 2 semanas nós já vimos estudando sobre esse assunto. Na primeira semana, eu pedi que vocês abordassem o conteúdo fazendo a leitura, um relatório, um mapa mental ou um mapa conceitual que trabalha a respeito desse tema. Ainda com relação à outra semana anterior, então, nos últimos 7 dias, eu pedi que vocês fizessem as atividades de números pares ou as atividades de números ímpares que compõem esse capítulo. Certo? E agora, nessa oportunidade, nessa semana, eu quero fazer uma leitura com vocês, né, a respeito desse assunto, potencial elétrico, que está aí no nosso livro-texto, nosso livro de referência. Vamos fazer um estudo a respeito desse capítulo, nessa aula dessa semana, uma aula de número 28, né, dessa semana. E na aula de número 29, eu vou fazer a correção dos exercícios com vocês, vou fazer a devolutiva dos exercícios. Então, basicamente, nós vamos finalizar esse capítulo nessa semana. Vocês já estudaram nessas 2 últimas semanas, tudo bem? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, que é o nosso livro didático, tá? Então, você pode pegar aí o seu livro didático e para nós fazermos o nosso estudo aí no capítulo 4, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhar nossa tela. Então, você já está vendo aí a tela do nosso livro, né? Nosso livro didático, né? Eu quero destacar alguns pontos aqui no livro, que vão ser úteis, né? Vou só pegar aqui o sinalizador. Então, olha só, nesse capítulo, como eu havia comentado com vocês, ele está aí na nossa página de número página do nosso livro, número 51, página 51 do nosso livro-texto, né? Ele trata a respeito de potencial elétrico, né? Muitos de vocês já fizeram os estudos, né, com relação a isso, me perguntaram algumas dúvidas, né? E durante a construção do relatório, durante a resolução dos exercícios, e eu quero estar comentando com vocês. O que está acontecendo? Então, voltando aí ao nosso assunto, pessoal, então, nós vamos estudar a respeito de potencial elétrico. Aí, no início do nosso capítulo 4, aí, ele vem com a seguinte abordagem, né? Ele vem com uma pergunta para que nós possamos fazer uma reflexão. Por que não devemos ignorar os avisos de alta voltagem? Né? No senso comum, nós sabemos o motivo pelo qual nós devemos ignorar um aviso nós não devemos ignorar um aviso de alta voltagem, né? As pessoas vão, se você perguntar isso para qualquer pessoa, ele vai falar, porque eu posso tomar um choque e isso pode pôr risco à vida, né? Esse é um dos principais motivos de nós não ignorarmos avisos de alta voltagem, né? Agora, vamos dizer assim,
ao final desse estudo, desse capítulo, por exemplo, você já vai ter uma ideia, uma resposta mais bem elaborada, uma resposta mais científica a respeito do que nós não devemos ignorar, então, esse assunto de alta voltagem. Então, olha só, logo na introdução do nosso capítulo, ele fala para nós duas coisas que nós já estudamos lá na primeira série em física, que é energia potencial gravitacional e energia cinética. Com relação à energia potencial gravitacional, observe essa partícula, por gentileza. Uma partícula está sob a ação da força-peso, agindo na vertical para baixo, né, ou vertical sul. Aqui nós temos está a uma altura h do solo, né, do piso, vamos dizer assim. E essa partícula que estava sobre a energia potencial gravitacional, que está relacionado é uma grandeza diretamente proporcional à massa, a gravidade que está agindo ali naquele momento e a altura, né? Então, olha só. Então, nós temos aqui a energia gravitacional potencial, a energia potencial gravitacional, ela é transformada pelo movimento numa energia cinética, que é uma energia de movimento, porque houve uma movimentação devido à ação da gravidade. Então, houve uma movimentação nessa partícula. Ela estava numa altura h e agora ela está aqui no nível do solo. Olha só, então, a energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura, ela foi dividida ela foi transformada, então, agora na massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, olha só, eu tenho energia potencial gravitacional, foi transformada numa energia cinética. Aquele princípio que nós estudamos lá no nono ano do ensino fundamental, né? O princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, energia, quando nós pensamos em energia, meus alunos, nós só estamos transformando um tipo de energia em um outro tipo de energia, né? Então, olha só, partindo desse pressuposto que eu estou comentando com vocês, a energia potencial gravitacional, ela é transformada em uma energia cinética devido à ação da gravidade, né? E aí nós temos o seguinte, nós temos ainda que se houve uma movimentação, houve um deslocamento, então nós temos aí a ação do trabalho. Por quê? Voltando um pouquinho também ainda lá na primeira série do ensino médio em física, nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento. Neste caso em particular que nós estamos trabalhando, como a figura está na vertical, nós vamos pensar aqui com relação ao eixo dos cossenos. O ângulo aqui de inclinação é de 0 grau no cosseno. O cosseno está com relação à horizontal, né? Matematicamente falando, nós falamos o eixo das abscissas. Então, olha só. Então, quando eu pego essa questão, eu coloco o seguinte, o cosseno de 0, eu sei que é 0, quando eu lembro lá do círculo trigonométrico. Quando o cosseno... O que acontece com o ângulo de cosseno de 0? O ponto está exatamente no valor 1 no ciclo trigonométrico, no eixo das abscissas. Então, por isso que eu disse que quando o cosseno do ângulo 0 é 1. Eu digo que o cosseno de 0 é 1. Então, eu sei o seguinte, olha só. Então, como eu sei, aqui nesse caso, nós vamos adotar que a massa desse corpo é de 1 kg. E a altura H que está exposta aqui nesse caso é de 2 metros. E a gravidade que está sendo influenciada aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, aplicando esses conceitos em que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa, nós vamos ter o seguinte, que a massa é 1, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 2, vezes o cosseno de 0, que é 1. Ou seja, nós vamos chegar à conclusão que esse trabalho realizado
por de 20 joules. Certo? Então, olha só. Partindo ainda dessa ideia, nós vamos retomar um pouquinho agora ao assunto que nós já estudamos na terceira série. Com relação ao assunto que nós estudamos na terceira série, nós temos o seguinte, nós temos uma carga fonte, nós chamamos de Q grande, né, Q maiúsculo, e uma carga de prova, que nós chamamos de Q minúsculo. Tá? Aqui não está destacando o Q minúsculo, mas nós sempre utilizamos a notação em nossas aulas como Q minúsculo. Enfim, fonte geradora, carga da fonte geradora. Aqui, nossos experimentos, nós utilizamos o gerador de Van Graaf, que era a fonte geradora, né? A carga de prova pode ser algum objeto que nós tenhamos aproximado do gerador de Van Graaf, ou até o nosso próprio corpo, até o nosso próprio pelo do braço, por exemplo. Nós percebemos que existe ali uma ação de um campo, né? Porque ele é atraído, então nós percebemos isso. Ou repulsivo, né? Depende do caso. Então, olha só nessa situação. Nesse caso aqui, a minha fonte geradora, Q maiúsculo, é positivo. Voltando um pouquinho no assunto, nós estudamos no capítulo anterior as linhas de força. Quando nós pensamos a respeito das linhas de força, nós sabemos que as linhas de força de uma carga positiva, ela está saindo da fonte. Então, o meu vetor campo elétrico, a minha setinha verde aqui, o meu vetor é vetor campo elétrico, ele vai ter o mesmo sentido da minha fonte geradora. Ou seja, como as linhas de força do meu campo, da minha fonte geradora é positiva, elas estão saindo do corpo, elas estão saindo, evidentemente, então, que o meu vetor campo elétrico também vai estar saindo. Vai estar saindo também e vai adquirir o mesmo sentido das minhas linhas de força da fonte geradora. Então, o meu vetor campo elétrico, ele segue o mesmo sentido do campo, ou seja, da fonte geradora. Como ele está aqui, nesse caso, na horizontal para a direita, né, horizontal leste, então nós podemos ver o seguinte: como as cargas ambas são positivas, ambas são de mesmo sinal, vai acontecer o quê? Nós chamamos de repulsão, as cargas têm o mesmo sinal. Então, se as cargas são de mesmo sinal, vai acontecer a repulsão. Então, elas vão fazer o quê? Elas vão se abrir. Logo, a força, então, que vai agir, essa setinha de cor vermelha, a força vai ser de repulsão, vai ser no sentido contrário. Note, então, que quando a minha carga de prova é positiva, que eu falei para vocês nas aulas, o meu vetor campo elétrico vai ter o mesmo sentido da minha força. Foi o que eu falei nas aulas. Quando nós estávamos ainda nas aulas de sala de aula, né? Observe o outro caso, quando eu tenho uma fonte geradora positiva, Q maiúsculo, e uma carga de prova negativa. Logo, o que vai acontecer? Na carga de prova negativa e a fonte geradora positiva, vai ocorrer o quê? A atração. Por isso que a minha força, o meu vetor de força, ele está indo na horizontal da direita para a esquerda. Então, ele vai encontrar as cargas, né? Elas vão se encontrar, a carga positiva com a carga negativa. Entendido? Note que, como a minha fonte geradora é positiva, as minhas linhas de força vão estar saindo da minha carga de fonte geradora. Então, como está saindo, o meu vetor campo elétrico na minha carga de prova vai ter o mesmo sentido das minhas linhas de força. Como a carga é positiva e ela está saindo,
o meu vetor campo elétrico vai ser horizontal para a direita. Ou seja, quando a minha carga de prova é negativa, o meu vetor campo elétrico vai ser ao contrário da minha força. Bom, continuando ainda nesse assunto, finalzinho do capítulo, ele vai nos dar a ideia-chave, porque até agora nós não havíamos entrado de forma direta no conteúdo que nós vamos estudar, que é potencial campo elétrico. Isso aqui foi só relembrando alguns conceitos. Então, olha só o que vai dizer nessa parte final aí do capítulo. Olha só, quando uma carga elétrica se desloca numa região do campo elétrico, então tem um campo elétrico, né? Eu tenho um campo elétrico, e ela vai se deslocar. Note que até esse momento de estudo, as cargas estavam fixas, nós calculávamos as cargas fixas, sem deslocamento. Agora nós vamos entrar em um outro conceito, que é a ideia de deslocar, de movimentação. Então, se houve um deslocamento, está realizando o que nós chamamos de trabalho. Trabalho aqui não é emprego, né? Trabalho aqui, nesse caso, é força vezes o deslocamento. Logo, o que acontece, meus alunos? Se ocorre um deslocamento, então ocorreu o que nós chamamos de trabalho. Aí ele fala o seguinte: vamos estudar como associar o valor do trabalho realizado sobre as cargas elétricas e os pontos da região de campo elétrico, entre os quais elas se movimentam. Então, eu vou analisar, vou fazer experimentos. Coloco essa carga num determinado ponto do campo e calculo o que está acontecendo ali. Vou, com relação a outro ponto no campo, calculo o que está acontecendo ali. Então, esse conceito que eu estou passando para vocês refere-se ao potencial elétrico. Agora, nós vamos entrar em alguns detalhes a respeito do potencial elétrico. Tá? Um conceito muito usado em potencial elétrico, meus alunos, é o seguinte: diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um campo elétrico. Então, observe agora, nós vamos calcular a diferença. Eu tenho um campo, observe que eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui, né? O meu vetor campo elétrico aqui está saindo, né? No mesmo sentido das linhas de força, né? Como eu comentei. E eu tenho os pontos A, B e C. E a minha carga, essa cinza maior, carga Qzinho, positiva também. Então, vai acontecer aqui uma repulsão, né? Se eu quiser pegar ela no ponto A, eu vou ter que exercer uma força para empurrar ela para o ponto B, né? Vai ter que ter uma ação de uma força. Já para o ponto de A para C, a própria energia potencial gravitacional, que a tendência dela é cair, né? Soltar, devido à ação da gravidade, ela já vai, e também devido à ação da nossa, que a carga aqui é negativa, é de atração, né? Já vai facilitar para deslocar, para que haja o quê? O deslocamento. Então, olha só o que vai dizer aqui, ó. Abandonando uma carga aqui no ponto A, a força elétrica realizará trabalho. Então, eu vou, simplesmente eu seguro ela no ponto A e solto. Por que ele fala abandonando, né? Então, ela vai em direção ao ponto C. Né? Óbvio, né? Nesse trajeto, a carga elétrica ganhará energia cinética, porque está em movimento, né? Ganha energia cinética, energia do movimento. Dizemos que no ponto A, a carga elétrica mais Q tinha uma quantidade de energia armazenada, ou sua chamada energia potencial, devido à ação da gravidade.
ok? Como nós estudamos lá no início. Agora, olha só o que ele vai comentar. Mas, se quisermos deslocar a carga elétrica do ponto A para o ponto B, ou seja, nós vamos ter que fazer o contrário, né? É possível deslocar assim? Claro, claro que é possível. Precisaríamos realizar trabalho, fornecendo energia. Então, para fazer o contrário aqui, precisa o quê? Realizar trabalho. Por quê? A força gravitacional ela vai estar agindo verticalmente para o sul, verticalmente para baixo. Porque é uma característica mais natural do produto, devido à ação da gravidade. Outro detalhe, força de cargas de sinais contrários, vai acontecer atração. Então, a energia gravitacional, a energia potencial gravitacional é transformada numa energia cinética. Então, vai acontecer o deslocamento para cá, do ponto A para o ponto C. Ou que não vai ser a mesma coisa se eu quiser sair de A para B. Quando eu saio de A para B, ela vai ter que realizar trabalho, ou seja, vai ter que fornecer energia para que ocorra esse deslocamento de A para B. Certo? Olha aqui. Suponhamos o trajeto de carga mais Q de A até C. Denominamos trabalho de A a C. Trabalho realizado pelas forças elétricas sobre a carga e definimos a grandeza obtida da razão entre trabalho e carga. Então, a diferença de potencial elétrico, podemos assim resumir, vai ser a voltagem de A menos a voltagem de C. Então, eu calculo a voltagem no ponto A menos a voltagem no ponto C. Ou, simplesmente, eu posso calcular o trabalho de A a C, trabalho de A a C, e dividir pelo valor da carga. É a mesma coisa. Então, a diferença de potencial elétrico de A para C é a mesma coisa que eu calcular o trabalho do ponto A ao ponto C e dividir pela carga. Olha só, quando eu calculo aqui a diferença de potencial no ponto no AC, ela é dada em voltagem, né? Eu posso chamar de voltagem em homenagem à Volta, né? Alexandre Volta. Posso chamar de tensão e posso chamar também de DDP, né? DDP. Trabalho no sistema internacional é dado em joule, né? Trabalho é um tipo de energia, né? Trabalho é dado em joule. E a quantidade e a carga elétrica que nós já estudamos, né, é dado em coulomb. Então, voltagem, tensão ou DDP, você pode ver a notação como em joules por coulomb, né? Joules porque joules é trabalho, como eu estou dividindo o trabalho por carga e carga é coulomb, joules por coulomb. Essa notação. Mas a notação mais usual que nós conhecemos é o volt. Tá? Note que é volts, é com V, tá? Nós vamos estudar um outro assunto, que é watts, mais na frente, que é a questão do consumo. Não tem, de forma direta, não tem a mesma relação, tá? É outro assunto. Note que 1 joule por coulomb vai ser igual a 1 volt. Essa foi a notação. Então, definindo aí, né? Olha só o que ele diz. Quando uma carga de prova aqui se desloca entre dois pontos A e C, então tem uma carga de prova que está se deslocando entre um ponto A e C. Ela realiza trabalho de A a C, da força elétrica sobre ela. Foi isso que nós lemos até agora, né? A diferença de potencial elétrico entre os pontos A e C, chamada de VAC, é o resultado da diferença entre o valor de trabalho realizado e o valor da carga elétrica. Ou seja, isso aqui eu vou guardar na minha memória. Ó. Voltagem de A a C é um ponto, né? É igual ao trabalho de A a C dividido pela carga. Então, o que é voltagem? Voltagem é a razão
entre o trabalho pela carga. Trabalho pela carga. Então, olha só. Aqui na página de número 53 do nosso livro-texto, nós temos um assunto muito importante, que é a tensão. Tensão, como eu falei, né, ou voltagem. Nós temos aí a 110 ou 220. Aqui em Goiás, nós utilizamos 220. O que é 220? Aí fala, professor, sempre quando eu explico esse conteúdo, os alunos às vezes falam para mim, professor, mas então aqui em Goiás nós gastamos o dobro, né? Não é isso não é consumo, né? Não é gasto, não é potência. Potência, sim, né? Se você for pensar, um equipamento que tem uma potência de 110 watts, um equipamento tem uma potência de 220 watts, o equipamento de 220 tem o dobro da potência do equipamento de 110. Aí sim, nesse caso, é verdade. Mas nós não estamos falando de watts, nós estamos falando de volts. Então, aí um é W e o outro é V. Tá? Existe muita confusão nesse sentido. E esse assunto de watts, nós vamos estudar ainda em potência. Ok? Com relação a volts, voltando à ideia de volts, o que é volts, então, professor? Volts é a força com que eu mando a energia para chegar, que sai lá da estação e chega até as nossas casas. É verdade que manda uma quantidade muito maior, né? E ela vem até os transformadores, e do transformador que é mais próximo da nossa casa, manda para a nossa casa, né? Aqui em Goiás, nós utilizamos 220 volts. A maioria dos equipamentos eletrônicos hoje, eles funcionam tanto 110 como 220. Né? Hoje, funcionam tanto 110 como 220. Então, olha só. Baseado nesse assunto aí, depois vocês dão uma lida nessas questões resolvidas, e nos ajuda bastante a resolvermos questões relacionadas às questões que virão para frente. Não deixe de ler essas questões resolvidas, procure fazer uma leitura a respeito delas. Tá? Você vai ver que vai estar relacionado a tudo que nós já comentamos até o momento. Tá bom? Eu não vou comentar, porque eu quero abordar outros assuntos que serão mais importantes para a nossa aula teórica nesse momento. No tópico 3 aqui, ó, a diferença de potencial elétrico em um campo uniforme. Note o seguinte, meus alunos, página 55. Agora nós estamos pensando num campo uniforme. Olha só, o que é um campo? O que é um uniforme? Sempre quando eu comento com vocês a questão de uniforme, eu deixo claro com vocês por que nós utilizamos uniforme na escola. A ideia de o aluno usar uniforme na escola é igualdade para todos. Né? Todos estão de uniforme. Não é simplesmente uma forma de caracterizar. Ou seja, aquele aluno que tem mais condição e o aluno que não tem muita condição, então o que acontece? Esse aluno que tem muita condição, ele vai vestir o uniforme igual ao aluno que não tem muita condição. E todos eles vão estar com as mesmas características. Um dos conceitos de uniforme é essa ideia. Então, quando eu penso na placa uniforme, essa placa aqui, A, ela está carregada positivamente. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos dizer assim, 8 coulombs. Note que a carga B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também 8 coulombs de carga negativa. Né? Essa carga A está positiva, a carga B está negativa. O que acontece, meus alunos? Nós dizemos assim que as cargas estão bem distribuídas nessa placa. Né? E elas são o quê? Elas são, em módulo, elas são iguais. Né? Em valor absoluto, são iguais. 8 coulombs, 8 coulombs. São os sinais contrários. Então, nós dizemos que está uniforme, bem organizada, bem arrumadinha. Certo? Então, a ideia aqui, olha só. Então, e elas estão em paralelo. Tanto ela está assim na horizontal quanto na vertical, elas continuam em paralelo. Não muda o conceito
em momento algum, certo? E eu coloco a carga de prova aqui nesse meio, né? Uma carga de prova. E a carga de prova, ela está positiva, como você pode ver aqui, ó. A carga de prova é positiva. Logo, ela vai acontecer repulsão da placa A e atração pela placa B. O campo que está sendo gerado aqui, meus alunos, as linhas de força, né? Vai estar o quê? Ela está saindo de A e entrando em B. E a carga, a placa A é positiva e a placa B é negativa. Como isso acontece? As linhas de força estão saindo de A e entrando em B. Como vocês viram lá nos assuntos do capítulo anterior, a respeito de linhas de força. Beleza? Se você não lembra esses detalhes, eu gostaria que você voltasse no capítulo anterior e fizesse essa leitura sobre as linhas de força no campo elétrico. Bom? Beleza. Então, olha só. Então, eu tenho aí essas linhas de força que estão saindo e a carga vai o quê? A carga elétrica se desloca espontaneamente. Natural. Entre a linha em direção à placa B, devido até a força de atração. Né? Devido a esse detalhe, olha o que nós vamos observar. Como eu comentei com vocês, nós definimos a diferença de potencial elétrico, né, como diferença de potencial elétrico do ponto A para o ponto B, ou da placa A para a placa B. Então, como trabalho realizado de A a B, dividido pela carga. Eu chamei essa equação de 1. E nós aprendemos em física do 1, né, lá na primeira série, o trabalho de A a B vai ser igual a força vezes o deslocamento. Eu chamei essa equação de 2. No nosso capítulo anterior, nós estudamos campo elétrico. Nós aprendemos que campo elétrico é a força dividida pelo módulo da carga. Equação 3. Nós vamos juntar agora tudo isso. Note que nós vamos juntar isso quando um campo, a diferença de potencial elétrico tem um campo uniforme. Então, para um campo uniforme, vale essa regrinha que eu vou comentar com vocês. Então, eu pego o mesmo conceito, nós abordamos aí de diferença de potencial elétrico. Eu troco o trabalho por força de deslocamento. Eu troco força vezes a carga pelo campo elétrico. E chego à conclusão que em um campo, a diferença de potencial elétrico em um campo elétrico uniforme, se o campo elétrico é uniforme, né, se o campo elétrico é uniforme, a diferença de potencial elétrico de um ponto A a um ponto B, de uma placa A a uma placa B, vai ser igual ao vetor campo elétrico vezes o deslocamento. Eu posso trocar. Então, quando o campo é uniforme e eu quero calcular a diferença de potencial elétrico, basicamente eu posso pegar o valor do campo elétrico vezes o deslocamento. Eu já acho a resposta. Beleza? Continuando os nossos estudos. Só um detalhe aqui, ó. Nesse caso, a resposta aqui do campo elétrico, por exemplo, vai ficar em volts por metro quadrado, né? É por metro, né? Volts por metro, tá bom? Porque o volts, a voltagem é dada em volts, né? E a distância é dada em metros. Então, meu campo elétrico, nesse caso, você pode ver, nós sabíamos da notação que era Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, né? Nós estávamos, era mais usual nós utilizar Newton por Coulomb. Agora vai ficar volts por metro. Que são equivalentes, tá? Continuando aí, você pode dar uma olhada nesses exercícios resolvidos, eles nos ajudam bastante, principalmente quando estamos resolvendo as questões lá com relação ao conteúdo que nós vamos resolver nos exercícios propostos, tá bom? Aqui tem alguns exercícios propostos, depois eu volto a mencionar para vocês daqui a pouco. Na outra aula eu vou estar comentando com vocês essas questões, tá? Comentando questão por questão.
Agora eu quero comentar com vocês a diferença de potencial elétrico em um ponto de uma carga uniforme. Então, eu quero calcular a diferença de um potencial elétrico, né? Potencial elétrico, perdão, em um ponto de um campo uniforme. Então, eu tenho o mesmo campo uniforme. Agora eu quero calcular esse potencial elétrico. Basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar o que nós estamos estudando até agora, né? Então, olha só. Vamos pegar esse caso aqui. Eu tenho uma partícula. Olha só. Ele fala o seguinte, ó. A posição do móvel em relação ao ponto A é igual a 6 metros. Então, o móvel, que é a carga aqui, a carga que está no ponto C, a diferença do ponto A é de 6 metros. Está vendo? 4 mais 2, 6 metros. Em relação ao ponto B, 4 metros. Já em relação ao ponto C, 0 metros. Beleza? Na figura 10, essa figura aqui, ó, a energia potencial do móvel é nula quando medida em relação ao nível de referência representada pela linha reta horizontal. Então, aqui, se eu calculo a energia potencial aqui, gravitacional, ela é nula, né? Mas quando ela passa do ponto da linha de A para a linha B, vai acontecer o quê? Olha o que ele fala aqui, ó. No entanto, essa energia não é nula quando a medida em relação à horizontal, que passa de B, de A para B, né, devendo, nesse caso, ser calculada pelo produto da massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a massa do motorista, do conjunto motorista-veículo, né, vezes a gravidade vezes a altura. Então, quando ela passa do ponto da posição A para a posição B, há a ação de uma força potencial gravitacional. Depois ela pega uma trajetória horizontal, onde não existe mais a ação da energia potencial gravitacional. Tudo isso é para que nós possamos estudar o seguinte, né? Se a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, A e B, de um campo elétrico é igual a determinado valor voltagem de A B, né, voltagem de AB, podemos considerar que o potencial elétrico no ponto A é igual a esse mesmo valor V, é o que eu estou dizendo aqui. Então, voltagem de A menos a voltagem de B é igual a V. Beleza. Voltagem de A menos a voltagem de B é igual a voltagem V. Beleza. Olha só o que ele vai falar com relação a isso. Vamos continuar. Medindo em relação ao ponto B, isto é, considerando o ponto B como referencial da medida do ponto A, pode ser, o potencial elétrico é nulo. Então, se eu pegar o ponto B como referencial, vai ficar o quê? Nulo. Vai depender o quê? Do referencial. Então, depende muito da questão referencial. Depende de aonde que eu vou considerar, qual vai ser o meu ponto de partida. O que eu considero? Vamos ler novamente, olha aqui. Se a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, A e B, de um campo elétrico é igual a um determinado valor VA, né, podemos considerar que o potencial elétrico no ponto A é igual a esse mesmo valor B. Ou seja, se eu calculo a diferença de potencial elétrico entre dois pontos e ele é igual a um valor B, e o valor de A é igual ao valor B, então o valor de B é nulo. É isso que está falando para nós. Olha aqui. Vale ressaltar, portanto, que a escolha do nível de potencial elétrico é totalmente arbitrária. Então, depende do referencial que eu vou adotar. Né? O potencial elétrico de um ponto depende dessa escolha e pode, dessa forma, assumir mais de um valor. Olha aqui, o potencial elétrico também depende do ponto de referencial escolhido.
falei. Então, depende do que eu vou pegar como referência. O que nós estamos observando aqui, né? Se eu pegar como referência, aqui nós pegamos como referência o ponto C. Então, de C ao ponto A são 6 metros. Do ponto C para o ponto B é de 4 metros. Eu consigo calcular isso, né? Então, depende a referência, como nós vamos adotar, né? Se eu adotar aqui do ponto A aqui até esse ponto aqui, o conjunto motorista automóvel, ele não tem energia potencial. Também aqui desse ponto, aqui no nível B, ele continua sem energia potencial. A energia potencial gravitacional só vai ocorrer quando ele faz a passagem do nível A para o nível B. Aí ocorre a ação da gravidade, né? E da altura e da massa do conjunto automóvel motorista. Certo? Continuando ainda esse assunto, né? Existe algumas pessoas até que fazem brincadeira com relação a isso na questão do referencial, né? Fala assim, depende do ângulo que se olha, né? Então, depende como você vai adotar, né? Então, às vezes, cada pessoa vai resolver um exercício, ele adota como um referencial. Isso não vai interferir na solução, tá? O tópico 5 aí, pessoal, diz o seguinte, ó, potencial elétrico em um ponto de um campo elétrico gerado por uma carga pontual, elétrica pontual, né? Então, eu tenho uma carga agora pontual, que eu posso fazer o quê? Desprezar as dimensões, né? Então, eu tenho uma carga de fonte geradora, uma carga Q, né? E uma carga Q minúscula, aqui, ó, Qzinho minúsculo. Eu tenho a ação de uma força, né? As linhas de força que estão saindo, a linha de força que vai estar no mesmo sentido da minha fonte geradora, como nós já estudamos, então cerca uma distância D. Né? É uma carga que está no ponto P. O que vai acontecer, meus alunos? Vai acontecer um deslocamento dessa carga, né? Devido à ação da força, né? De repulsão. Então, ela vai deslocar do ponto P para o ponto M, né? Deslocando de uma força, de uma distância D para uma distância D1. Então, olha só, a carga houve um deslocamento. Então, se houve um deslocamento, houve o quê? A realização de trabalho. Então, eu posso calcular a diferença de potencial aí, a diferença de potencial do MPM, né? PM, do ponto P ao ponto M. Ou da placa P da placa M, no caso que for um ponto, né? Então, o trabalho de PM, né, é igual a dividido pela carga, né? Então, a voltagem vai ser o trabalho de PM realizado pela carga. Então, olha só, outro detalhe. Quando eu tenho, meus alunos, eu posso utilizar isso aqui, ó. Quando eu tenho uma carga pontiforme, aqui eu vou... Note que quando nós estudamos a lei de Coulomb, nós temos as cargas pontuais, né? As cargas cujas dimensões são desprezíveis. E lá entrava um assunto, uma constante de propagação eletrostática. E ela volta a aparecer aqui em uma constante de propagação eletrostática. Então, quando eu tenho um potencial elétrico V, né, que ele chama aqui, em um ponto de um campo elétrico criado por uma carga pontual, a uma distância D, essa carga pode ser obtida pela voltagem, é igual, então, a constante de propagação eletrostática, vezes a carga, dividido pela distância. Então, olha só, eu posso, se o meio de propagação é o vácuo, então nós já sabemos que a constante vai ser 9 vezes 10 elevado a nona newtons vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Note que nós estamos juntando tudo aquilo que nós já havíamos estudado. Vai agregando mais valor ao conteúdo, né? Aqui eu quero, para finalizar nossa aula de hoje, né? Eu quero comentar com vocês sobre a superfície equipotenciais. O que significa essas superfícies equipotenciais, né? Olha só, é um conjunto de pontos que tem o mesmo valor de potencial, pois estão a uma distância única e diferente de zero de carga geradora de campo elétrico. É chamada de superfície equipotencial. Ou seja, para qualquer ponto que você queira calcular aqui, elas estão ao mesmo quê? Valor, né? Quando nós temos o mesmo valor potencial. Então, é uma superfície equipotencial.
Para enriquecer as suas leituras, meus alunos, eu gostaria muito que vocês fizessem uma leitura de alguns assuntos que é sugerido aqui, para você saber onde a física é aplicada. Principalmente vocês que estão estudando para o Enem, preparando para o Enem, você acha assim, mas professor, eu tenho que estudar para o Enem. Com certeza, mas você estudando as matérias do colégio, você está estudando para o Enem. Olha aqui, a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday resolve muitos problemas. E nós entendemos muita coisa que acontece na nossa vida. O Enem gosta muito de utilizar esses conceitos. Olha só, isso é matemática, isso é física e matemática, e ciência, de forma geral, né? Biologia, física, química, né? Você pode estudar tudo isso nesses assuntos, inclusive também na questão de matemática e suas tecnologias. Note, pessoal, o que você pode fazer? Na aula de laboratório, né? Eu pedi que vocês fizessem um experimento que está até aparecendo aqui. Foi um cabo, né? Cabo de guerra, com relação às forças elétricas, né? Olha só, tirando o caminho das competências. Observe só isso. Muito famoso essa questão do Einstein, né? Olha aqui o cabo de guerra. Eu pedi que vocês fizessem esse experimento, né? Se você não tivesse condições de produzir um material, você poderia estar assistindo, né? Esse vídeo, né? Eu fiz sugestão de um vídeo para vocês, fizesse um relatório. Então, olha só, pessoal, isso tudo é para enriquecer a nossa aula. Nesse momento, nós estamos trabalhando aí à distância, né? Mas eu gostaria muito de deixar essa sugestão aí para vocês de leitura, para que você pudesse enriquecer os seus assuntos, né? Quem dera pudéssemos estarmos reunidos aqui, discussões em grupo, né? São muito melhores se nós pudéssemos abordar essas ideias, tá bom? Mas fica aí essa sugestão. Na próxima aula eu vou estar comentando as questões que estão nesse capítulo. Eu agradeço muito por essa oportunidade e não canso de sempre frisar que eu estou à disposição. Eu tenho alunos que me procuram, tem alunos que se interessam, tem alunos que estão engajados, tem alunos que estão se preparando aí para o Enem. Tá bom? Meu muito obrigado a todos e até mais.